A lei do superendividamento completou 3 anos. O Superior Tribunal de Justiça vai mostrar agora uma reportagem especial com as mudanças trazidas pela legislação e o entendimento do Tribunal da Cidadania sobre o tema. A reportagem é de Kátia Gomes. Quando o marido ficou desempregado, Larissa recorreu a empréstimos para pagar as despesas da casa. Depois de algum tempo, a servidora pública tinha 100% do salário comprometido. O superendividamento, ele é um ciclo. A pessoa começa, normalmente o endividamento começa assim, não fechou as contas do mês. Então eu vou lá e eu faço eu abro um buraco para tapar outro. Eu faço um empréstimo para fechar as contas daquele mês, né? E isso, a pessoa vai fazendo isso todos os meses, às vezes mês sim, mês não. Como a Larissa, mais de 15 milhões de pessoas no ano passado eram classificadas como endividado de risco pelo Banco Central. A lei do superendividamento, que completa 3 anos, foi criada para aumentar a proteção de quem está devendo valores altíssimos. Ela define como superendividamento quando o consumidor de boa-fé assume que não consegue pagar todas as dívidas. Pode ser a conta de luz, água, internet, boletos, parcelamentos, cartão de crédito, consignados e empréstimos. Segundo o Banco Central, é considerado endividado de risco quem se encaixa em 2 desses indicadores: comprometer mais de 50% com o pagamento de dívidas, ter uma renda que, após o pagamento das dívidas, fique abaixo da linha da pobreza, entre R$ 500 e R$ 600, inadimplência e multimodalidade, financiamentos em diferentes modalidades. Muitas pessoas que estão nessa situação acionam a justiça e o STJ se debruçou sobre questões importantes sobre o tema. A terceira turma limitou em 30% os descontos na conta corrente utilizada para o recebimento do salário de um devedor que fez empréstimo consignado, porque havia risco à subsistência, ou seja, poderia prejudicar a sobrevivência dele. Já para empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salário, a segunda seção estabeleceu, sob o rito dos recursos repetitivos, que os descontos podem ser até superiores a 35% da remuneração do trabalhador, porém, só com a autorização dele. Os ministros destacaram a preocupação com o superendividamento por causa da facilidade de acesso ao crédito. Para esse advogado especialista em direito do consumidor, as decisões do STJ têm um papel fundamental para quem está passando por essa situação. A lei, normalmente, nasce de uma demanda da sociedade. Então, ao longo dos anos, dívidas eram cobradas de natureza trabalhista, de natureza tributária, de natureza alimentar, pensão alimentícia, honorários, salários, enfim. Então, o STJ, ao longo dos anos, ele começou a ver que aquilo ali precisava ser relativizado, não pode levar tudo numa situação absoluta. Então, essa maturidade construída pelo STJ ao longo dos anos serviu de subsídio para a própria lei, para o projeto de lei do superendividamento, para garantir o que é um mínimo existencial, o que é uma necessidade do endividado. O advogado explica ainda como o devedor consegue fazer a negociação dos débitos. A própria lei, ela traz o procedimento, lá no artigo 104 em diante do Código do Consumidor, ela traz o procedimento que pode ser adotado inclusive, pode ser iniciado inclusive nos PROCONs das cidades, né? Você tem a fase inicial, que é a fase de conciliação, onde o devedor apresenta quem são seus credores, quem são as pessoas a quem ele deve, né? Quanto que ele ganha e de que forma ele pretende pagar aquilo ali. Entra-se numa audiência de conciliação, então aqueles credores que quiserem negociar, que quiserem fazer acordo, já saem dali com o acordo estabelecido plano de pagamento, né, o chamado plano de pagamento. O superendividamento, ele traz todas esses sofrimentos, né, para a vida de quem está nessa situação.